Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Bernardzuc Balan de Oliveira. Esse trabalho ele foi desenvolvido com incentivo da Fundação Araucária. O título é Pensamento Computacional e Introdução à Programação na Educação Básica, no workshop sobre Educação em Computação, um olhar sobre a autoria. Os autores desse trabalho são eu, propriamente, com a ajuda barra orientação do professor Clodes Boscarioli. A gente é da UniOeste, campus de Cascavel. Então, começando aqui na introdução, a gente visualiza as quatro principais palavras do trabalho que a gente viu lá no título, que são o pensamento computacional, a introdução à programação, a educação básica e o workshop sobre educação em computação. Começando com o pensamento computacional, a gente vê lá em 2006, com a Jeanette Wing, onde ela dá uma maior popularidade para essa área, para esse termo, dizendo que o pensamento computacional é essencial no dia a dia, na vida das pessoas em si. Ela compara até mesmo com a aritmética, ler e escrever. Então a gente vê a importância dessa área na vida das pessoas. E o que seria o pensamento computacional? Basicamente, resolver problemas utilizando de conhecimentos da ciência da computação. A gente Visualiza isso melhor ali na imagem que temos ao lado. O pensamento computacional tem quatro principais pilares, começando com a decomposição, ou seja, você pega um problema maior e decompõe em partes pequenas, se tornando mais fácil de ser resolvido. O reconhecimento de padrões, que você vai pegar esses pequenos problemas e vai detectar, achar coisas que podem ser resolvidas de forma similar, ou seja, você consegue reaproveitar a sua solução. A abstração, você vai focar no que mais importa, tentando deixar de lado coisas irrelevantes. E por fim, tem o passo final, que é o algoritmo, que você vai elaborar uma sequência de passos para resolver esse problema. esses quatro pilares fundamentam o pensamento computacional. Já vindo para a introdução à programação, que é mais básico, o ensino inicial de programação, a gente vê o documento Diretrizes da SBC para o ensino de computação na educação básica, onde ele fala basicamente como tem que ser abordado esse ensino de computação na educação básica, e nesse documento tem falando sobre a introdução à programação e o pensamento computacional. Então a gente vê a relevância dessas duas áreas no Brasil atual. E a computação na educação básica tem também o complemento à Base Nacional Comum Curricular de Computação, que também mostra como esses conteúdos têm que ser abordados de computação em si, e o pensamento computacional e a introdução à programação também são abordados. Já em relação ao evento que a gente fez o trabalho, que é o workshop sobre educação em computação, que é um dos principais fóruns sobre ensino de computação, ou seja, diversos autores, pesquisadores publicam trabalhos sobre o ensino de computação ali. Então, esse foi o principal foco do nosso trabalho nesse evento, que é um evento de repositório aberto, ou seja, qualquer pessoa pode acessar os artigos publicados nesse evento. Então, chegando aqui nos objetivos do trabalho, no WEI, nesse fórum de ensino, a gente vai verificar a investigação das áreas do PC e da introdução à programação na educação básica, ou seja, ver o quanto é abordado dessas duas áreas nos artigos publicados nesse fórum, e após isso identificar as instituições responsáveis pelos trabalhos apresentados, ou seja, ver da onde vêm esses artigos publicados sobre essas duas áreas dentro da educação básica. Seria basicamente compreender como têm se dado essas pesquisas nessas áreas e a evolução delas. Chegando aqui no materiais e métodos, o que a gente fez? Pegamos todos os análises disponíveis do WEI, publicados de 2014 a 2024. Notem que antes de 2014 eles não têm disponíveis lá no site esses artigos. Então a gente pegou todos que estão publicados, que são de 2014 a 2024. O que a gente fez? Um mapeamento sistemático de literatura. Então, em primeiro plano, definimos uma string de busca ali, envolvendo as três principais palavras do trabalho: o pensamento computacional, a programação e a educação básica. E depois realizamos uma série de filtragens nesses artigos. Então, notem ali que na imagem abaixo a quantidade inicial de artigos, que sem filtragem alguma, todos os artigos de 2014 e 2024, totalizando 520. Depois a gente fez uma seleção inicial com a string de busca e lendo o título e o resumo dos artigos, que já cai para 195. Depois uma filtragem focando no ensino em si dessas duas áreas, não apenas artigos que citam essas duas áreas, mas que focam no ensino em si delas. Depois outra filtragem que a gente tinha alguns artigos que a gente manteve em dúvida se ia retirar ou não. Fizemos uma reunião e fizemos essa filtragem. É,
Depois, outra filtragem que a gente removeu os artigos do ensino superior, tinham alguns artigos dessa área que tinham passado, e a gente refez a filtragem e tirou esses artigos. E uma revisão final das filtragens que caiu ali, tinha 120, foi para 89 artigos, essa filtragem final. Notem que a gente já tinha feito esse mapeamento sistemático antes da edição de 2024. Então, quando saiu a edição de 2024, a gente refez todos esses passos de filtragem somente para o ano 2024 e depois adicionou no mapeamento. Então, totalizaram 103 artigos aí mapeados certinho de pensamento computacional, introdução à programação, essas duas áreas na educação básica. Com esses 103 artigos mapeados, então, a gente chega aqui no resultados e discussão. Em primeiro plano, a gente visualiza esse gráfico que ele mostra a quantidade de artigos publicados por ano dentro do evento dessas duas áreas, dentro da educação básica. A gente vê que tem uma variação na quantidade de publicações aí, não conseguimos notar nenhum padrão evidente. O interessante é visualizar ali no período da pandemia de Covid-19, de 2020 a 2022, tem um decréscimo evidente na quantidade de publicações. Ali em 2020 com 6, 2021 com 7 e 2022 chegando a 0 artigos publicados. Claro que é um pensamento subjetivo, que a pandemia pode ter acarretado esse decréscimo de publicações, mas é interessante denotar isso. Até ali em 2014, que não tem relação alguma, tem 6 artigos publicados, que também é bem pouco. E os anos que tiveram a maior quantidade de publicações, ali a gente viu 2024 e 2015, 2018 também chegando junto, a gente vê que tiveram uma boa quantidade de publicações esses 3 anos. Já aqui para análise de origem dos artigos, ou seja, de quais instituições que eles foram produzidos, a gente nota um total de 65 instituições que a gente mapeou de produção, e 9 delas publicaram entre 4 e 9 artigos. As 9 ali estão descritas no gráfico à esquerda, que foram as que mais produziram. E as outras 56 instituições a gente agrupou e denominou como outras, que publicaram em média 1,36 artigos por ano, que é como um artigo por ano, então se tornaram meio irrelevantes ali, a gente agrupou. O que a gente pode notar dessas 9 que mais publicaram? A UFPEL e a UPE, que cada uma ali publicou 9 artigos, então a gente pode inferir ali que elas têm uma certa parceria com instituições da educação básica, o que pode facilitar pesquisadores a atuar nessa área dentro da educação básica ali, facilitando os trabalhos. Já em relação às regiões do Brasil, a gente vê que a região Nordeste ela teve um grande destaque em publicações, juntando ali a UPE e a UFPE, que é de Pernambuco, a UFPB, que é da Paraíba, e a UIFS, que é da Bahia. Então, juntando essas quatro aí, a região Nordeste ela domina em quantidade de publicações aí em relação às outras regiões. Então, o que a gente pode concluir em relação aos resultados obtidos nesse trabalho? Que essas duas áreas dentro da educação básica, em específico no EI, ainda necessitam de um maior incentivo para ampliação do número de publicações científicas. A gente viu lá no primeiro gráfico que eu mostrei, alguns anos com baixa quantidade de publicações, até mesmo 2022 chegando a 0. Então a gente vê que não são áreas que estão sendo tão trabalhadas assim no EI, e necessitam aí de um maior incentivo para aumentar essa quantidade de trabalhos. Identificamos os principais polos de estudo, ali a gente viu no segundo gráfico as universidades, e em segundo plano a gente viu que a região Nordeste domina em produções de artigos nessas áreas. E isso, olhando para essas universidades que mais produziram e para a região Nordeste, a gente consegue criar um estímulo para as outras universidades e regiões do país. Olhando para elas, vendo que elas estão sendo esses grandes polos de produção, dá para se criar um certo incentivo aí para as outras instituições ao redor do Brasil, por exemplo. E para trabalhos futuros, tem uma série de análises que serão, barra, estão sendo realizadas, como, por exemplo, identificar os autores dos artigos, analisar as metodologias de cada trabalho, os principais softwares que são utilizados. Eu já dei uma olhada nisso e eu vejo que o Scratch está sendo bastante utilizado, é interessante mesmo. E avaliar o progresso no ensino dessas áreas, se está progredindo a forma que é ensinado ou se é mais do mesmo sempre. Então é interessante também ver essa análise, entre outras análises aí que a gente pode planejar e fazer em relação a essa base de dados.
Por fim, aqui agradecer à Fundação Araucária pelo estímulo financeiro, que me ajudou bastante na realização do trabalho, e as referências do trabalho aqui, só para a gente dar uma olhada no que eu citei.